Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes em estar aqui na casa do Senhor? Aleluia. É muito bom estar na casa do Pai, né? É muito bom engrandecer, adorar, exaltar o nome dEle. Né? O único que é digno de ser adorado e exaltado. Né? Esse dia de hoje, eu conheci uma canção nova que falava: é Ele, o dono da minha vida. Que canção linda! Nós vamos trazer essa canção para tocar aqui. E eu fiquei com aquela canção o dia todo na minha mente. É Ele, o dono da minha vida. É por Ele que eu entrego os meus dias. E ela fala, a canção fala assim: é por Ele que eu entrego os meus dias, o dono da minha vida. Meu Deus, que canção maravilhosa. Imagine nós cantarmos isso, dizer que Ele é o dono da minha vida. Né? E aí o Senhor me levou ao versículo que é Salmos 16, 8, que diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós te convidamos, Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Vem sobre esta casa nessa noite. O Senhor, sim, é o dono da nossa vida. O dono dos meus dias. Será que você pode dizer isso a Ele? O Senhor é o dono dos meus dias. Toma a primazia. Toma, Senhor, o primeiro lugar é teu. Se o Senhor não estiver no primeiro lugar, não vai adiantar estar em lugar algum. Vem, Senhor, nessa noite. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Fala, Senhor, os nossos corações. Ministra-nos, Senhor, com a Tua palavra. Leva-nos, Senhor, a lugares altos, a lugares tranquilos, a lugares onde o Senhor está, aonde podemos sentir a Tua presença, onde podemos Te tocar, onde podemos Te ver, Senhor. Leva-nos a este lugar, nessa noite. Essa noite é Tua, Senhor. Adore a Ele. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga ao único que é digno de quê? Receber a honra e a glória, a força e
ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos dizer mais uma vez, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Diga, coroamos a Ti, Senhor. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre-se a Ele. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Para terminar, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia! Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, porque Tu és o único digno de ser exaltado e adorado, Deus. Aleluia! Amém. E o homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Ao teu lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus
Pode chamar este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia. Quem é o homem? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele? Quem é o homem que pode fazer o mar se calar? No momento que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Então, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, pode chamar esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar. Então clame pelo nome dele. Só ele abriu o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. O hino da. Então agora diga com toda a autoridade. Toda vez que o Mar Vermelho, pode chamar esse homem. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem. Se passares pelo fogo, e nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. O hino de vitória do outro lado cantou.
Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aplauda forte ao Senhor se você crê nisso. Aleluia. A ti seja a glória, Senhor. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Hoje clamamos este nome poderoso, o nome de Jesus. Aquele que tem poder para andar sobre as águas. Aquele que tem poder para fazer Israel passar com pés enxutos. Ele está aqui, Ele é o lindo e poderoso Jesus. Ele está aqui esta noite. Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua fazendo em nossa vida. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e permanece eternamente. Ele é o seu Deus, é o seu Jesus. Chame por Ele, clame o nome dEle esta noite. Chame por Ele. Aleluia. Ele continua tendo poder para realizar o impossível, para ir além daquilo que a nossa mente consegue conceber, imaginar. Ele vai além do que podemos pedir. Ele é Deus no meio da igreja. Ele é Deus no meio da sua casa, no meio da sua família. Ele é Deus no meio da sua circunstância. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua operando e agindo a seu favor. Ele continua agindo. Não tenha medo. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Não temas, eu sou contigo. Sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não tema. Meu filho, minha filha, não temas. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, diz o Senhor. Não somente seja forte, corajoso, não se assombre, aleluia, não se atemorize. O Senhor é contigo. Por onde andares, o Senhor é contigo. Aleluia. Diga: Ele é comigo. Diga: Ele é comigo. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Levante suas duas mãos para os céus. Diga comigo: que o Senhor me abençoe e me proteja. Que o Senhor me trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para mim com amor e me dê paz, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu fazer uma declaração poderosa hoje aqui e temos esta imagem. Quando a Bíblia diz, em várias passagens, obviamente ela diz isso, mas usando a confissão que fizemos quando nós dizemos que o Senhor me abençoe e me guarde, utilizando a versão que estamos fazendo a confissão, que é na nova tradução, na linguagem de hoje, diz que o Senhor me abençoe e me proteja. A palavra utilizada ali é a mesma palavra usada para alguém que faz a vigilância. É a mesma palavra usada para alguém que vigia. E a ideia ali é que o Senhor, Ele nos protege, não à distância. Ele nos protege porque Ele anda conosco. É porque a Bíblia diz: eu
Se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Não é o que você tem, é quem você tem. Faz toda a diferença. Então, nós estamos protegidos nessa declaração de fé, porque o Senhor anda conosco. Não é alguém que me protege de longe, é alguém que eu olho para o lado. Na verdade, eu acho que eu vou fazer isso domingo. Domingo eu vou trazer para a igreja uma canção em hebraico. E essa canção em hebraico, ela diz isso na letra da canção. Ela diz: o Deus que está à frente, o Deus que está atrás de mim, o Deus que está à minha volta, e ela termina dizendo: o Deus que está dentro de mim. Que tremendo, não é? Que tremendo isso. Esse é o seu Deus. Amém? Então não tema Faraó não, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Poderá sentar em nome de Jesus. Eu estava pensando nisso, eu disse, meu Deus, quando eu estava me preparando para vir para a igreja, eu recebi uns comunicados, né, dizendo que haveria um protesto por causa de um assassinato, alguma coisa assim. Eu disse, meu Deus, tanto dia para acontecer as coisas, mas acontece a coisa dia de quarta-feira. Mas, irmãos, eu percebo também que Deus dá uma graça muito grande a esse culto de quarta-feira. Acontece muita coisa, às vezes para nos impedir de chegar aqui, mas, meu irmão, quando a gente chega aqui, a gente percebe uma graça de Deus muito grande nesse lugar. Amém? E hoje eu quero trazer um ensino da parte do Senhor que vai abençoar muito sua vida. Amém? E quando eu falo abençoar sua vida, a mensagem de hoje não é uma mensagem para o seu saber, é uma mensagem para o seu fazer, o seu realizar. É uma mensagem que tem um poder prático muito grande para você pôr em prática. Amém? E para essa mensagem, nós vamos para um texto deveras conhecido, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ou 25, perdão. Mateus, capítulo 25. Eu vou ler na nova versão transformadora NVT. E como eu já fiz algumas vezes, eu vou trabalhar a porção do texto, não necessariamente na ordem que está. Então, eu quero começar pelo versículo de número 6. Então, estou na NVT, Mateus 25, verso 6. Se você está comigo, diga reino. Ok. A Bíblia diz assim: à meia-noite foram acordadas pelo grito. Qual foi o horário? À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão o quê? Se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento. E a porta foi o quê? Trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ok, até aqui. Bem, eu sei que você, lendo o texto aqui, nesse exato momento, fica nítido ou aparente,
de que nós vamos tratar sobre algum tema escatológico, né? Porque estamos falando da parábola das 10 virgens, quando o Senhor volta, umas estavam prontas e outras não. Só que, na verdade, apesar desse texto, ele de fato é um texto que guarda esta mensagem, ele não deixa de ser uma parábola. Então, ele é uma história que Jesus criou para guardar dentro dela ensinos. E eu quero aproveitar exatamente esta parábola que Jesus contou e trabalhar dentro dela para trazer um ensino para a nossa vida prática. Quantos querem entender, digam amém. Ok, então a primeira coisa que eu quero falar é que se você lê, e de propósito eu li assim, a partir do verso de número 6, quando a Bíblia diz que gritaram, o noivo chegou, isso era meia-noite, houve um grito da chegada do noivo, e a Bíblia diz que as mulheres, elas estavam dormindo, e elas despertam com aquele grito, e quando elas despertam com o grito do noivo, o texto diz que, vamos voltar aqui, a Bíblia diz que todas as virgens se levantaram para preparar suas lamparinas. Então as virgens, que eram chamadas de imprudentes, elas perceberam que as lamparinas delas estavam se apagando, e para solucionar o problema, elas foram para as outras e disseram, dá-nos um pouco do óleo de vocês. Elas disseram, nosso óleo não é suficiente para todas nós, então vão no mercado comprar óleo. Compre óleo para vocês. E o texto diz que como o noivo ainda estava chegando, nesse interim que essas noivas saem para buscar óleo, é quando o noivo de fato chega, e ele entra com as noivas que estavam prontas, e ele fecha o quê? A porta. Quando você lê o texto a partir do verso 6, você diz assim, meu Deus, essas meninas tiveram um azar muito grande. Porque elas estavam ali o tempo todo esperando o noivo chegar. E na hora que elas se ausentam para ir comprar o óleo, é exatamente nesta hora que o noivo chega. Lembre-se, aqui é uma parábola que Jesus contou. Então, estou tratando apenas da parábola, da história. Então, a partir do verso 6, a gente olha para essas meninas e diz, meu Deus, que azar da vida dessas meninas. Que vida azarada dessas meninas. Estavam ali o tempo todo esperando esse bendito desse noivo. E na hora em que elas se ausentam, a Bíblia não diz quanto tempo elas se ausentaram, mas nesse tempo que elas saem para comprar o óleo, é exatamente a hora que o noivo chega e elas não puderam entrar. Só que o interessante aqui é que esse pensamento, ele ocupa a mente das pessoas. E é onde eu quero começar a mensagem. Nós temos uma tendência a pensarmos o tempo todo como se fôssemos vítimas. E eu quero mostrar 2 detalhes aqui no texto. O primeiro detalhe é o seguinte. As meninas, quando elas levantam do sono, elas percebem que as lamparinas estão apagando, elas vão para as outras e dizem, dá-nos um pouco do seu óleo. E elas dizem o quê? Tá bom, pode pegar do nosso óleo, sem problema. Mas dizem o quê? Elas entregam óleo para elas? Não, elas dizem, não temos óleo suficiente o quê? Para todas. A quantidade que nós trouxemos, suficiente para a gente. Mas não para dividir com vocês. E elas não recebem o óleo das outras meninas. Sim ou não? Não recebe o óleo das outras meninas. E aqui, nós temos uma ideia que acontece muito da cabeça das pessoas que se vitimizam. Elas sempre põem a culpa nas outras pessoas. As pessoas que pensam como vítimas, elas jamais se responsabilizam pela condição da vida delas. Elas sempre responsabilizam as outras. Quem é que deveria resolver o problema delas? Elas. Mas elas foram para as meninas. E se eu for fazer uma aplicação, o texto não diz isso, mas se eu for fazer aqui uma aplicação, vai parecer que as meninas eram ruins. Mais pessoas, porque não quiseram dividir o óleo. E a gente, quando pensa como vítima,
nós temos uma tendência a sempre culpar as coisas fora de nós. Nunca somos os responsáveis pela nossa própria vida ou a nossa condição. A culpa é sempre de quem? Do outro. Aqui no caso, aplicando o texto, a culpa é de outras pessoas. Fazendo a aplicação, foram as outras pessoas ruins que não quiseram dividir o óleo. Segundo, as pessoas tendem também de culpar as circunstâncias. Culpar o quê? Circunstâncias. O noivo chegou antes delas voltarem do mercado. Foi o que eu comecei dizendo. Que azar delas. Ele chegou antes. Já viu pessoas que dizem assim, eu não tive muita sorte na vida porque eu não pude estudar, por exemplo. A pessoa diz isso. Pena que eu não nasci tão inteligente quanto meu irmão fulano. Já viram isso ou não? Aqui no caso, ela não está culpando outras pessoas. Ela está culpando a sorte. Culpando as circunstâncias. O acaso. Então, toda pessoa que pensa como vítima, nunca ela é responsável pela situação da vida dela. É sempre alguém de fora. Algo fora. No caso aqui, ou outra pessoa, ou uma circunstância. E aqui no caso acontecem as duas coisas. Parece que as meninas eram azaradas, porque elas encontraram meninas ruins, que não quiseram dividir o óleo, e encontraram uma circunstância negativa cotada das meninas. Ficaram o tempo todo esperando o noivo, e exatamente quando elas não saíam de nada, para ir comprar o óleo, quando elas voltam, é exatamente, estavam o tempo todo ali, na hora que saem, é a hora que o noivo chega. Que azar dessas meninas. Diga assim comigo, a vítima nunca é responsável pela circunstância da sua própria vida. Diga comigo, a vítima sempre vai culpar o outro. Sempre. Sempre. Eu sei que às vezes quando eu prego esses tipos de mensagens, as pessoas dizem assim, mas essa mensagem é bíblica. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus criou você com um espírito. E usando a linguagem de domingo, Deus ligou seu aparelho, lhe dando uma alma. Você se tornou um ser animado. É isso que alma significa. Ânimo, deu vida. Você era um boneco parado lá, sem vida, e Deus te animou. Te deu ânimo, é a alma. Vocês estão ouvindo isso ou não? Ok. Você tem uma alma e você tem um corpo. E nós já pregamos algum tempo aqui atrás que você precisa cuidar dessas 3 áreas. Porque se você descuida de uma delas pode se tornar o seu tropeço ou a sua dificuldade de viver tudo que Deus tem para você. E nós temos uma alma. E deixa eu te dizer uma coisa. Recentemente, uma pesquisa demonstrou, isso mais para frente eu vou desenvolver, uma pesquisa demonstrou que para cada um pensamento positivo que você tem outros 20 negativos. 20. É uma proporção incrivelmente, é uma desproporção na verdade. Incrível. Para cada um pensamento positivo, 20 negativos. Imagine como você tem que trabalhar com a sua alma. Sua alma tende a lhe puxar para baixo. Alguém já ouviu ou não? Eu estou ministrando vocês aqui com uma palavra que nos confronta. Porque nós temos uma alma e a nossa alma nem sempre pensa de forma positiva. E uma das formas negativas da nossa alma pensar é nos colocar na posição de quê? De vítimas. E se eu sou vítima, a culpa é sempre de outra pessoa. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é de outra pessoa. Nunca sou eu. E a culpa também, às vezes, não são de pessoas, é circunstâncias. Eu dei azar. Nasci no Brasil. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. Se eu tivesse nascido na Austrália. Se tivesse nascido em tal lugar. As pessoas acham que a geografia muda as coisas. Não, meu irmão. Há pessoas de sucesso e fracassadas em qualquer lugar do mundo. Sim ou não?
Há pessoas que lamentam a sorte delas em qualquer lugar. Há pessoas que lamentam sua sorte vivendo até em palácios. Porque o problema nunca está do lado de fora. O problema está o quê? Do lado de dentro. Está claro até aqui? Ok, tá bom. Se vocês acham que eu estou viajando na maionese, vamos continuar dentro da parábola. Eu não vou sair da parábola. A parábola é a história que Jesus contou e eu estou usando a parábola para ilustrar uma verdade. Vamos lá. O texto diz, então, que se eu encarar do ponto de vista só a partir do versículo 6 e diante, e for simplista, ler ele superficialmente, como eu disse, vai parecer que as minhas tiveram um azar danado. Ficaram lá esperando e o noivo chegou exatamente na hora que elas o quê? Se ausentaram. A gente sempre acha isso da nossa vida, né? Ai, se eu tivesse chegado mais cedo. Ai, se eu tivesse conversado com o meu patrão primeiro do que o outro. Ai, se eu tivesse... E aí meu irmão, minha mãe e meu pai diziam na minha casa, se é pior do que lepra. As pessoas vivem num se terrível. Se isso. Meu irmão, as pessoas vivem um eterno mundo de possibilidades e probabilidades que nunca se cumprem. Elas poderiam dizer, se tivéssemos chegado minutinhos antes, nós teríamos entrado. Ou se aquelas meninas não fossem tão mais, tão ruins, ou meninas miseráveis, elas não dividiram o óleo com a gente. Olha o que o texto diz. Vamos voltar agora para o texto, para mostrar para vocês aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz. Vamos voltar para o início do texto. Ok? Aí agora sim, vamos ler o 25. Como eu disse, eu li a partir do 6, porque lendo a partir do versículo 6, de forma simplista, parecia que as meninas não tiveram culpa nenhuma, eram azaradas, coitadas. Mas vamos lá, a partir do versículo 1. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim, então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Diga comigo. 10 virgens que saíram para se encontrar com o noivo. Mais uma vez, 10 virgens que saíram para encontrar com o noivo. Aí a Bíblia diz, verso 2, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. A Bíblia diz, as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Ok? Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas. Quantas ficaram sonolentas? Só as imprudentes. Todas. E mais esses detalhes que eu falei. Porque é bom quando a gente para e lê o texto e vê a riqueza de detalhes que somente de Jesus poderia propor. Eu sei que tem mensagens que eu prego, vocês acham que eu estou viajando, mas vá comigo, por favor. Somente de Jesus. Vai pegar uma história tão simples, mas carregada de detalhes. E cada detalhe tem uma importância na história. Vocês estão ouvindo ou não? A Bíblia diz que quantas dormiram? Todas dormiram. A Bíblia diz, o noivo demorou de chegar e todas ficaram sonolentas e o quê? Dormiram. Porque tanto que quando o grito foi dado, na meia-noite, o noivo chegou, todos precisaram o quê? Acordar. Só que umas estavam prontas e outras não. Ok, então vamos lá. Lembra-se quando lemos a partir do verso 6, se formos fazer uma leitura simplista ou superficial, parece que as meninas eram azaradas. Estavam ali esperando e exatamente na hora que elas se ausentaram, o noivo chegou para o azar delas. Tiveram o azar também de ter migas do lado dela, totalmente egoístas, insensíveis, né? Como é que eu poderia dizer? Ter um pingo de compaixão, de empatia por elas. E quem sabe, elas pensaram que se as meninas tivessem dividido um pouquinho com a gente teria perdido esse tempo de ir no mercado e voltar. Mas vamos lá. O texto diz que ambos os grupos aqui, divididos entre prudentes e insensatas, todas as 10 noivas tinham o mesmo objetivo. O objetivo era encontrar-se com o noivo. Todas. Isso aqui é uma coisa que você não pode passar por cima. Grave isso hoje aqui na história desta parábola. A parábola é uma história criada
Isso aqui não aconteceu. Vocês entendem isso que é parábola? Parábola é uma história contada que guarda um monte de lição. Está claro isso ou não? Óbvio que a mensagem principal desta parábola é Jesus apontar para o próprio retorno dele. Está claro isso ou não? Mas estamos pegando a história que Jesus contou e tirando riquezas. Porque a Bíblia, sim, é um tesouro inesgotável. A Bíblia é um tesouro inesgotável. A Bíblia fala de economia, a Bíblia fala de administração, a Bíblia fala de psicologia, a Bíblia fala de tudo, meu irmão. De astronomia, a Bíblia é rica. Alguém pode dizer aleluia? E mais ricos ainda aqueles que bebem dela, que se deleitam com ela. E aqui é riqueza. Diga comigo, as 10 virgens tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? O noivo, então acabou. Então pronto, começa por aí. O objetivo era o mesmo, encontrar com o noivo. Tinha o mesmo objetivo. Então, desse ponto, elas não estavam com metas diferentes, com propósitos diferentes. A meta, o propósito é o mesmo. Encontrar com o quê? Com o noivo. A Bíblia diz. Só que há um detalhe aqui. Vocês estão me acompanhando ou não? Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Quero dizer a vocês, viajem aqui no texto, mas não se percam. Então, o mesmo objetivo que era aguardar o noivo, esperar pelo noivo, era o mesmo objetivo. O mesmo. E olha o que o texto diz. Porque elas tinham o mesmo objetivo, que era aguardar o noivo, esperar pelo noivo, estavam com a mesma meta, certo? O mesmo ponto que elas apontavam para a vida delas, a Bíblia diz que elas não só compartilhavam do mesmo objetivo, elas acabaram compartilhando os mesmos problemas. O texto diz. Como o objetivo delas era aguardar o noivo, sim ou não, igreja? Quero ouvir vocês. O objetivo era o mesmo? Aguardar o quê? Então elas digam comigo, o mesmo objetivo. Compartilhavam do mesmo objetivo. Logo compartilharam o quê? Do mesmo problema. A Bíblia diz que esse mesmo noivo, que elas não esperavam noivos diferentes, a Bíblia diz, houve uma demora do noivo chegar. O noivo demorou de chegar. E com a demora dele, elas ficaram sonolentas. E você pode aplicar que elas ficaram cansadas de esperar. E no cansaço, todas elas o quê? Dormiram. E isso aqui é um soco na boca do nosso estômago. Por quê? Porque quando pensamos como vítimas, achamos que só os outros têm problemas. Que a vida do outro é fácil, que a nossa aqui é o quê? Isso. Que sofredor sou eu. Só quem sofre sou eu. Ninguém mais. Eu sou sofredor. Eu vi esse mundo. Pastor, se eu contasse a minha história. Não estou aqui tentando diminuir a história de ninguém, eu sou ninguém. Eu estou dizendo o quê? Do ponto de vista aqui e da lição que podemos tirar, é que as pessoas compartilham de problemas. Quem está nesse mundo terá o quê? Problemas. Por que você terá problemas? Porque você vai ter objetivos na vida. E esses objetivos, eles próprios vão apresentar para você o quê? Problema vocês alcançá-los. O problema delas estava conectado ao objetivo de vida. Se esperar o noivo não fosse o objetivo dela, esperar pelo noivo não estava nem aí. Não fazia parte da vida dela, estava nem aí que o noivo atrasou. Não estou esperando noivo nenhum. Mas se eu estou esperando o noivo atrasar ou demorar de chegar, me importa. Está fazendo sentido ou não? Então diga assim comigo. Eu tenho tantos problemas como qualquer outra pessoa. Então diga assim, o problema não é ter problema. É como eu lido com os meus problemas. O problema não é ter problema. Você tem problema com todo mundo, irmão. Não é você ver esse mundo para sofrer, que você tem mais problema. Pare com isso, irmãos. Isso é pensamento de vítima. E aí, se você conectar a mensagem de hoje, que eu não estou pregando uma mensagem hoje aqui como sequência da outra. Mas se você conectar ideias daqui
quando eu falei sobre que Deus não criou um escravo, criou um regente, uma pessoa que tem essa mentalidade de governo, de liderança, ela não pensa como vítima. Porque quando você pensa como vítima, você não vai fazer nada em relação àquela circunstância. Você vai achar que aquilo dali é uma coisa que você tem que aceitar, porque não tem jeito. Deu para entender ou não? Não tem jeito. Coitado de mim, pobre de mim, nasci azarado. Pobre de mim que nasci burro. Pobre de mim que nasci sem capacidade. Pobre de mim que nasci sem desenvoltura. Pobre de mim que não sei falar direito. Pobre de mim, e aí vai. Pobre de mim que minha mulher me deixou. Pobre de mim que meu marido me deixou. E aí vai. O tempo todo eu estou encontrando alguma coisa para que eu seja mais sofredor do que... Irmão, deixa eu te falar uma coisa verdadeira aqui. Pessoas que pensam como vítimas, a coisa que elas mais se apegam são as suas histórias. Por quê? Porque eu quero falar isso com todo carinho e respeito, mas é uma realidade. Se a gente tende ou permanece, porque tem que mensagem, irmãos, nós temos que pregar a Bíblia em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Não existe uma mensagem menos espiritual. Se eu estivesse aqui hoje pregando sobre expulsar demônios ou quebrar maldições, essa minha mensagem aqui é tão espiritual quanto a outra. A diferença é onde estamos atacando. Uma coisa está atacando os problemas espirituais de demônios e aqui eu estou atacando a alma. Mas se sua alma não for acertada, ela te prejudica tanto ou mais do que um demônio e uma maldição agindo sobre você. Vocês estão entendendo isso ou não? Então mensagens como essa são necessárias, que às vezes há muitos crentes sinceros, e eu sei que vocês são, há muito crente sincero que não deslancha nessa vida, porque ele ainda não entendeu que certos problemas da vida deles não são espirituais, são de alma. Está claro isso? Um pensamento de quê? De quê? De vítima. E quando eu tenho um pensamento de vítima, a única coisa que a vítima tem é uma história para contar. O que a vítima tem? Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, porque eu já disse a vocês, eu já tive essa crise, mas graças a Deus eu venci. Eu tinha que vencer porque, para me tornar um pastor de igreja, eu ia pregar muitos e muitos sermões. Até Jesus voltar, meu irmão, quantos sermões eu ainda vou pregar? Então eu tinha uma crise, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar tantas mensagens diferentes? Como é que vai ser, meu Deus? Eu tenho que ter criatividade do tamanho do universo. Até que um dia Deus me convenceu que eu não precisava pregar novas mensagens. Eu só precisava pregar a mensagem dele e repetir quantas vezes fossem necessárias, até que a gente deixasse de sermos ouvintes e começássemos a praticar aquilo que a gente ouve. Porque o poder não está no que a gente ouve apenas, está naquilo que a gente pratica. Está claro isso ou não? Mas vamos lá. Irmãos, uma vez um camarada, eu vi esse relato, que ele examinou uma senhora e que essa senhora estava entrevada em uma cadeira de balanço. Ela praticamente não se levantava mais daquela cadeira. E ele começou a conversar com ela, ele foi muito carinhoso com ela, como deveria ser, e ouviu as histórias dela, as situações de vida, os problemas que ela passou. E ele ficou tão compadecido que ele resolveu passar mais tempo com aquela senhora. Não só para ouvir as histórias dela, as dores, as lutas dela, mas para tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo para deixá-la entrevada, presa a uma cadeira. E ele, passando o tempo com ela, ela era um médico, mas apesar dele ser médico, a principal área dele não era tratar o corpo, era tratar a cabeça, tratar a mente. E ele descobriu que a mulher não levantava da cadeira mais, porque ela descobriu que os filhos a visitavam com mais frequência depois que ela ficou presa na cadeira.
A única coisa que ela agora possuía na vida, ela quer história de sofrimento, de estar presa na cadeira. E ela repetia, e os filhos sentiam pena dela e iam visitar a mãe com mais frequência do que em qualquer outra época da vida dela. Então, quando o médico descobriu isso, percebeu isso, ele a examinou, percebeu que fisicamente não havia nada que impedia a mulher de levantar-se da cadeira. Absolutamente nada. Quem prendia ela na cadeira? A história dela. De quê? De vítima. Coitada de mim, que não consigo me levantar mais dessa cadeira. Preciso de ajuda para me levantar, para fazer as coisas. E os filhos ouviam a história, eram, como se diz, compungidos pela história e estavam o tempo todo ali. E a mãe gostava daquilo. Porque toda vítima, ela precisa de alguém que sinta a pena dela. Está ouvindo ou não? Só que há um problema em você sentir pena de alguém. A pessoa é mantida no mesmo lugar. A Bíblia não diz que Jesus sentia apenas das pessoas. A Bíblia diz, Jesus, movido de íntima compaixão, falava ao cego, falava ao paralítico. Ele agia em relação àquilo. Faz sentido ou não? Porque quando você vê alguém dizer, que história triste a sua, e você tem pena, você deixa a pessoa lá no mesmo lugar. E é capaz até de você continuar alimentando aquela história. E dizer, é verdade, não tem mais o que fazer, né? Diga assim comigo. O mesmo objetivo, os mesmos problemas. Quando você entender essa mensagem até aqui, diga aleluia. Então, meu irmão, pulando daqui do versículo 6, que parecia que aquelas meninas eram azaradas, a verdade é que elas tinham o mesmo objetivo e os mesmos problemas. Ok? Então, deixa eu te dizer uma coisa. As 5 insensatas, imprudentes, se elas tinham o mesmo objetivo que as outras 5, que era aguardar o noivo, né? Ou receber o noivo. Se elas não receberam o noivo, elas tiveram sucesso ou fracassaram? Quero ouvir vocês, por favor. Para ver se a mensagem está fazendo sentido. Pense, o objetivo era o mesmo, aguardar o quê? O noivo. 5 delas não conseguiram receber o noivo, sim ou não? Não estavam lá para receber. Ok. Elas tiveram sucesso ou fracasso no objetivo delas? Tiveram sucesso ou fracasso? Fracassaram. Sim ou não? Agora a minha pergunta é, olha como as coisas são construídas. Elas fracassaram porque elas tinham mais problemas do que as outras? Então vou dar alguns segundos para você refletir isso. Elas tinham o mesmo objetivo e elas não conseguiram, elas fracassaram. Mas não fracassaram porque o texto diz que elas tinham mais problemas do que as outras. Elas tiveram os mesmos problemas. Então, meu irmão, você não fracassa por causa dos seus problemas. E aqui é o coração da mensagem. Você não fracassa por causa dos seus problemas. Está ouvindo? Porque não era mais difícil para elas. Diga comigo, não era mais difícil para elas. As pessoas acham, não sabe porque eu fracassei na vida, porque minha vida sempre foi mais difícil que para todo mundo. Então, assim, todo mundo tem que enfrentar, sei lá, um tigrinho meio até desdentado. Eu não, tenho que enfrentar 5 leões. Ah, pastor, se o senhor soubesse a minha vida, tem dia que eu tenho que enfrentar um zoológico inteiro. Então, a vida é mais difícil para mim. A vida é mais difícil para mim. Tá bom. Vamos então nos deter só no texto. A vida não era mais difícil para aquelas meninas, tanto quanto era para as outras. 5 tiveram sucesso e 5 tiveram o quê? Fracasso. Tendo o mesmo objetivo e tendo os mesmos o quê? Problemas. Ok, vamos lá. Você sabe por que elas fracassaram? Aqui eu começo a construir algo. Você sabe por que elas fracassaram? Elas fracassaram porque elas escolheram fracassar. Elas fracassaram porque escolheram fracassar. E comigo, elas escolheram fracassar. Vamos lá então aqui. Primeira ideia aqui. A Bíblia nos mostra o seguinte, que baseado no texto que lemos, as meninas sabiam
que a melhor coisa a fazer, já que elas iam esperar o noivo e não sabia quanto tempo ia levar, que a melhor coisa a fazer seria levar óleo extra. Elas sabiam, mas escolheram fazer o contrário. Só levar o óleo que existia na própria o quê? Lamparina. Ok, vou repetir. Elas sabiam, melhor, por elas estarem tendo o mesmo objetivo, que era guardar o noivo, e elas não sabiam quando o noivo ia chegar. Elas não sabiam. Então, a melhor decisão, ou a melhor coisa a fazer, era levar óleo extra, porque eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas elas escolheram fazer o contrário disso. Ao invés de levar óleo extra, levaram a conta certa. Levaram o quê? A conta certa. Levaram só o óleo que está na lamparina. E eu vou mostrar o texto para vocês aqui. Vai comigo, por favor, no livro da sabedoria. Provérbios 19, verso 2, NVT, nova versão transformadora. Vai lá comigo. Quem está me acompanhando, diga amém. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Aí a Bíblia diz assim, ó. De nada adianta o entusiasmo sem o quê? Conhecimento. A pressa resulta em escolhas o quê? Erradas. Ou seja, a Bíblia está dizendo que na sabedoria de Deus, eu preciso compreender que as escolhas são aquilo, a escolha é aquilo que determina se eu terei sucesso ou se eu terei o quê? Fracasso. A melhor coisa a fazer é levar óleo extra. Elas escolheram uma outra coisa, não levar. Então elas não fracassaram porque a vida era mais difícil. Elas fracassaram porque escolheram fracassar. Por favor, vou bater de novo nisso aqui. Esse aqui é o coração da mensagem. Diga comigo. Não fracassaram porque era mais difícil para elas. Fracassaram porque escolheram fracassar. Não adianta entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas o quê? São suas escolhas que vão determinar se você vai ter sucesso ou se você vai ter o quê? Fracasso. Não quer nada lá fora, irmão. Não quer uma outra pessoa e nunca é a sorte. São as suas o quê? São as suas o quê? São as nossas escolhas, irmão. As nossas o quê? Eu quero ver a igreja, as nossas o quê? Que às vezes a gente não quer aceitar isso. Não, pastor. Mas se você soubesse a vida que eu levei lá atrás, irmãos, você não é igual um filme. Você não pode mudar um filme que já foi rodado. Ele já foi rodado. Todas as falas foram rodadas, a direção já foi feita, a iluminação já foi escolhida. Eu devo achar engraçado esses caras que rodam filmes. Eu imagino que alguns deles devem rir até de algumas obras que eles fizeram lá atrás. Às vezes sem muito recurso, sem muita experiência, alguns filmes que eles fizeram para depois fazer os grandes filmes mais na frente. Eu lembro de, por exemplo, um cara que eu admiro muito por causa do nível de exigência dele, que é o James Cameron. Claro que eu sou apaixonado pelo James Cameron por ter deixado para a gente os filmes do Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro. Para quem gosta de filme de ação, top. Mas, obviamente, tem outros filmes bacanas aí, né? O próprio Titanic é dele. E James Cameron, quando ele pensou em fazer Avatar, que é aquele filme dos camaradas de corpo azul e de cauda, ele queria criar um mundo que não existia, que não se parecesse com nenhum outro mundo. Mas ele sabia que na época em que ele idealizou o Avatar, não havia tecnologia para criar aquele mundo. Calcula-se, pelo menos, que ele esperou uma década para rodar Avatar. Ele esperou que o mundo se preparasse para ele poder rodar aquele filme. Irmãos, ele não estava querendo esperar 10 dias, ele esperou 10 anos
para rodar um filme. Por que eu estou dizendo isso? Mas mesmo um filme como esse, uma vez rodado, não tem mais o quê? Você vai assistir 1 milhão de vezes, pode ser o filme do século. Você vai assistir 1000 vezes, as falas serão as mesmas, sim ou não? Meu irmão, o seu passado é um filme que já rodou, você vai fazer mais o que com o seu passado? Agora, meu irmão, minha irmã, você pode fazer escolhas agora sobre o seu futuro. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Elas fracassaram porque não era mais difícil. Foram pelas suas escolhas. Amém? Não que era mais difícil. Então aqui, vou voltar aqui, ó, já que eu estou ministrando numa estrutura de ensino, quero que vocês anotem isso aí, ó. Por que fracassamos? A verdade é que ninguém quer ser um fracassado, mas o difícil de aceitar é que fracassamos porque escolhemos. Vou repetir. A verdade é essa, ninguém quer ser um fracassado, ninguém mesmo, ninguém nessa vida quer ser um fracassado. A verdade é essa, ninguém quer ser um fracassado, mas o difícil de aceitar é que fracassamos porque escolhemos. E como eu disse, eu não falo as coisas solta, foi como no domingo, eu vou lhe mostrar algumas ideias aqui para provar isso. Nós escolhemos fracassar. Mas vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vamos lá. Ah, pastor, discordo disso. Eu acho que tem a questão do destino. Né? Tem gente que vê esse mundo com o bumbum voltado para a lua. O cara tem uma sorte, pastor. Uma sorte. Mas tem gente, pastor, que o pão só cai virado para baixo. E a manteiga enche de poeira, pastor. Tem gente, pastor, que veio para esse mundo azarado. Mas vamos lá, então. Vamos sair um pouco desse cosmo, dessa astrologia aí, de que os astros, às vezes, eles se alinham a seu favor e, às vezes, se desalinham para acabar com sua vida, né? Ou então, se você acredita em Jesus, um dia Jesus está feliz com você, outro dia Jesus está morrendo de raiva, doido para atrapalhar a sua vida. O que a gente pensa? Mas vamos lá. Será que é verdade mesmo essa frase? Será que ela não é uma frase pronta, pastor? Não é frase que o senhor leu no fundo do caminhão? Uma frase que o senhor botou lá, viu a frase no fundo do caminhão e disse, é a mensagem de domingo. Nós escolhemos fracassar. Que frase massa. Vamos lá, então. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. Olhem para mim. Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Por que eu afirmei que nós escolhemos fracassar? Número 1, porque nós toleramos o fracasso. Nós toleramos. Como? Vamos lá. Pense bem. Vou dar um exemplo. Eu quero perder peso. Eu sei o que eu preciso fazer para perder peso, sim ou não? Eu quero ouvir vocês. Eu sei o que eu preciso fazer para perder peso, sim ou não? Eu sei o que eu preciso fazer para perder peso. Mas eu tolero continuar acima do peso. Enquanto eu tolero, eu não vou fazer nada para mudar meu peso, porque eu ainda tolero. Eu quero que vocês reflitam nisso. É uma coisa simples, é uma ilustração simples. Mas por que se eu sei o que eu preciso fazer para perder peso, eu não vou perder peso enquanto eu tolerar isso? Enquanto eu aceito isso, eu não vou fazer o quê? Nada. Agora, pega essa ilustração simples e aplica a todas as áreas da sua vida. Quantas coisas você tolera, você aceita que continuem daquele mesmo jeito? E, gente, eu não estou falando das outras pessoas. Pare de apontar para os outros. É o que você tolera na sua própria vida. Deixe cada um viva a vida sua. Sim ou não? Eu gosto daquela frase que uma vez eu ouvi uma garota dizer, como eu já disse no Instagram, é muito de porcaria, mas de vez em quando aparece uma sacada genial, porque brasileiro é inteligente, sim ou não? Tanto que brasileiro já ganhou vários prêmios de publicidade. Meu irmão é publicitário. Trabalha com isso, com publicidade. Inclusive, meu irmão já ganhou prêmio na área dele de publicidade, fazendo propaganda para o Teatro Vila Velha.
Irmãos, uma vez eu estava ouvindo a minha dizer assim, irmãos, se organizar direitinho, cada um toma conta da sua vida. E é verdade, meu irmão. Porque o tempo que você gasta tomando conta da vida dos outros, ele vai tomar conta da sua. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que vive mais preocupado com a vida dos outros que com a sua própria vida. Aí entra na mensagem domingo. Você quer dominar? Deus disse, domine, sim ou não? Mas domine o quê? Domine a área da sua atuação, a terra que eu lhe dei. Você tem que dominar a sua área da sua atuação. Deus não mandou você dominar os outros. Você tem que dominar a sua área. Mas para dominar a sua área, você tem que dominar o quê? A si mesmo. Mas vamos lá. Irmãos, aquilo que na sua vida você tolera, vai o quê? Permanecer. E nós toleramos fracassar em vários aspectos da nossa vida. Então isso não é azar, é uma escolha. Eu escolho manter aquilo na minha vida, sim ou não? Vou dar exemplo. Vou dar um exemplo, por favor, a ilustração. É uma o quê? Porque às vezes eu começo a falar algumas ilustrações aqui, eu fico preocupado, igual na época que eu liderava adolescentes, que o pessoal, olha acontece aqui, o pessoal vai fazer um teatro, aí o pessoal diz, vamos fazer uma metáfora, vamos usar o chiclete como pecado. E aí o diabo entra e começa a oferecer chiclete para as pessoas. E aí uma menina aceita o chiclete do diabo. Aí quando Deus quer fazer a obra na vida dela, o diabo, não, ela é minha, que ela chupou o meu chiclete. Ela me deu uma legalidade para imaginar, está entendendo ou não? Rapaz, quando acabou aquela peça, a peça foi maravilhosa, assim, passou uma mensagem para a galera, a minha chegou para mim e disse, pastor, eu não posso mais mastigar chiclete não, porque chiclete é do capeta, você não entendeu nada. Pelo amor de Jesus Cristo, continua chupando seu bubalu, seu plique-ploque, meu irmão. Chiclete é do Satanás, não. Chiclete é mal para a sua saúde, mas... Ai, pelo amor de Jesus. Vamos lá. Digamos que você tem um animalzinho em casa. Vou dar até um exagero, assim, não vou nem botar cachorro, gato, mas tem gente até que agora, os cachorros, gato já virou filho, já tem certidão de nascimento, e aí vai. Não vou nem por isso. Você tem uma cabra, você resolveu criar uma cabra dentro de casa. Essa cabra, já viu o cocô de cabra, aquela bolotinha preta assim? A cabra caga a sua casa toda, come seu jardim, destrói tudo. A culpa é da cabra? A cabra está cagando sua casa toda e comendo seu jardim, porque você tolera a cabra dentro da sua... Você deixou a cabra lá. No dia que você disser, chega, eu não quero mais essa cabra cagando na minha casa e comendo no meu jardim, você vai botar a cabra o quê? Para fora. Mas enquanto você tolerar aquela cabra na sua vida, ela vai sujar tudo e comer seu jardim. Não é azar, é uma escolha. Por que fracassamos? Fracassamos porque toleramos o fracasso. Toleramos o quê? Agora vamos lá. Vou usar a mesma ilustração do peso. Aqui. É só uma ilustração, viu, por favor. Se não quiser, o pastor subiu no púlpito ontem e pregou sobre dieta. Não estou pregando sobre dieta. Apesar que eu disse para vocês que a gente pode falar sobre qualquer assunto na igreja. Amém? Mas vamos lá, não estou pregando sobre dieta, estou usando a ilustração. Aí digamos que eu tolero isso, tolero permanecer acima do peso. Aí eu não vou fazer nada. Então qual é a sequência? Ouça bem, depois de eu tolerar o fracasso, a sequência é que eu vou treinar o fracasso. Vou o quê? Isso é muito forte, gente, por favor. Eu sei o que eu estou pregando. Diga comigo. Eu vou treinar o fracasso. Fracasso não acontece à toa, não, irmão. Primeiro eu tolero, depois eu treino. Eu treino como? Simples. Alguém diz assim, um exemplo, bobo. Só um exemplo. Alguém diz assim, olha, vamos comer esse alimento aqui, é mais saudável, mais nutritivo, mais isso, aquilo. A pessoa diz assim, não sabe não, eu desde pequeno sou assim. Já adulto, já tem, sei lá, 50 anos de idade, é adulto, o cara diz assim, eu não gosto de verdura. Quanto você tem, velho? Quanto você tem? Eu não gosto de fruta. Quanto você tem? Você dá criança que seu pai com 4 anos de idade, menino vai comer fruta. Eu não gosto de comer folha, mesmo. Quanto você tem? Adulto não faz o que gosta, adulto faz o que é preciso.
É completamente diferente de vida de criança. Mas vamos lá. A cara não gosta de salada, não gosta de verdade. Você vai comer o quê? Eu vou comer o que eu gosto. Vou chegar ali no mercado, vou comprar um pacote de salgadinho daquele tamanho, GG, uma Coca-Cola 2 litros, e vou comer meu pacote de salgadinho e beber refrigerante. Ok. Quem obrigou a pessoa a abrir mão da salada ou de qualquer coisa, verdura, para comer um pacote de salgadinho e uma Coca-Cola? Quem obrigou ela a fazer isso? Ela fez uma o quê? Mas repare que por mais que a gente não queira admitir, ela repete isso segunda, terça, quarta, quinta. Ela está treinando o fracassar. E sabe o que é triste na história? É que tudo que você treina, você fica muito bom. Depois de um tempo você treinando, trocar comida saudável por salgadinho e Coca-Cola, você fica muito bom nisso. Sim ou não? E sabe o que é a nossa tristeza? É que quando você fica muito bom em uma coisa, você garante a certeza que você vai alcançar aquilo. Toda pessoa que fica bom em uma coisa, ela já garantiu a certeza de que ela vai alcançar aquilo. Então, eu tolero o fracasso, eu treino o fracasso e depois eu garanto a certeza de que eu vou fracassar. Como é que é azar, irmão? Eu tolerei o fracasso, eu treinei o fracasso e eu repeti tanto até que eu garanti, eu tenho certeza que vai dar errado. Eu sei o que vai acontecer. Quando eu puxar os meus exames, meus índices estão todos o quê? Regrados. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu tinha certeza que ia dar isso. Porque eu fiquei muito bom nisso. Eu treinei isso. Faz sentido ou não? Agora aplica a qualquer área da sua vida. Aplique. Aplica a qualquer área da sua vida. Exemplo, eu tolero a pornografia na minha vida. Sim ou não? Se eu tolero a pornografia, a cabra, eu vou tirar ela da minha vida? Não, eu vou deixar o pecado sujar meu ambiente, sim ou não? Sujar minha mente, sim ou não? Sujar minha alma, sim ou não? E aí eu tolero, e de repente eu repito a pornografia na segunda, na terça, na quarta, e de repente eu me torno muito bom nesse pecado. E sabe de uma coisa? Eu estou garantindo que todas as vezes que Deus me confrontar, a voz dele vai ser miúda e o pecado vai falar mais alto. Porque eu garanti que o pecado sempre fosse vencer. Porque eu alimentei constantemente. Eu me tornei muito bom nisso. Eu escolho fracassar. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Diga comigo, nós escolhemos fracassar. Quando o quê? Quando toleramos o fracasso, quando nós treinamos o fracasso e quando garantimos que vamos ter sucesso com o fracasso. Parece antagônico, mas é a verdade. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Vamos lá, quero lhe mostrar algo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, na Almeida Revista Atualizada. Põe aí para mim, por favor. Estou caminhando para o fim. Deus está falando com você, diga amém. Ok. Eu acho que... Vocês conseguem colocar aqui? Bote para mim na área. E depois nós vamos ler esse mesmo texto em outra versão. Acho que é a primeira vez que eu faço isso. De ler um texto duas vezes em versões diferentes. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As mais o quê? Aqui é uma forma que eu escolho fracassar. Quando eu escolho aquilo que eu ouço. A Bíblia diz que uma má conversa, ela pode corromper a minha vida, os meus hábitos, os meus valores. Uma má conversa. Está claro isso, sim ou não? Estão me acompanhando, sim ou não? As más conversações. Então eu preciso entender isso aqui. Uma das formas de eu fracassar é quando eu me abro para as más conversações. E aqui, por favor, eu quero que você amplie isso aqui. Ó. Olhem para mim, por favor. Vocês não acharem que eu estou viajando. Não ache que as conversações existem apenas de pessoas
que estão fisicamente perto de você. Você tem que ter esse cuidado também, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas existem conversações também à distância. Hoje, com a internet, com a TV, com a coisa, às vezes nós paramos um tempo muito grande para sermos ministrados pelo que está na internet ou está na TV. E aquelas ideias são lançadas dentro de nós. Está ouvindo ou não? Então, pense, se eu quisesse realmente ter sucesso, eu, ao invés de gastar o meu tempo ouvindo bobagem na internet ou na TV, eu estaria lendo um bom livro. Eu estaria ouvindo uma boa mensagem. Eu estaria diante de um bom estudo. Mas eu opto, porque é escolha, é comida, ao invés da salada, da fruta, da verdura, é o pacote com salgadinho e Coca-Cola. Eu faço a mesma coisa. Ao invés de eu ouvir ler um bom livro, ouvir um bom estudo, uma boa mensagem, eu escolho ficar ouvindo um monte de bobagem na internet ou na TV, que está alimentando a minha o quê? Alma. E tudo aquilo que eu repito, eu me torno o quê? Muito bom. E a Bíblia está dizendo isso. Que se eu ficar repetindo as más conversações, elas vão destruir os meus valores, vão corromper os meus costumes. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Bota esse mesmo texto agora, 1 Coríntios 15, 33, mas bote, por favor, por gentileza, na versão NVI, por favor. NVI. Aí sim agora, aplicando as pessoas que estão perto. Não se deixe enganar, as más companhias, aí agora alguém perto, corrompe os bons o quê? Ok. A Bíblia está dizendo, cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua vida, o que ministra você, e cuidado com quem você o quê? Anda. Porque tudo isso é uma o quê? Escolha. É uma o quê? Escolha. Nós não fracassamos, nós não queremos ser fracassados, mas nós escolhemos o quê? Fracassar. Quando nós não escolhemos bem aquilo que ouvimos e quando nós não escolhemos bem as nossas companhias. E quando eu falo companhia aqui, irmãos, por favor, eu estou falando de que você deve criar na sua vida uma ideia de que você se torna a média das pessoas que você mais convive. Não tem como. Irmão, se não é outro você achar que você não absorve das pessoas que te cercam, é uma ilusão. Ninguém é uma ilha. Você não é uma ilha. E eu vou lhe provar isso. Alguém está me acompanhando ou não? Diga comigo assim, sofremos influência das pessoas que nos cercam. Vamos lá, vamos para a Bíblia, que eu gosto de falar a palavra de Deus. Vamos lá. Estou falando agora de que nós escolhemos aquilo que ouvimos, escolhemos companhia. Quero mostrar para vocês, Provérbios 13, 20, NVI. Bota aqui para mim, livro da sabedoria, Provérbios 13, 20, NVI, por gentileza. Estamos caminhando para o fim, para orar. Deus está ensinando algo aqui para você, diga amém. Vamos lá, se as pessoas à nossa volta... a pesquisa é essa, pelo menos você é a média dos 5 que te cercam. As pessoas mais próximas a você, essas 5 são as que mais te influenciam. Aquele é Bíblia, não é cristianismo. Aquele que anda com os sábios será cada vez o quê? Repare, cada vez porque eu me torno muito bom naquilo que eu repito. Se eu ando com os sábios, eu serei cada vez o quê? Mas olha o que é que diz o final. Mas o companheiro, lembra que eu falei de companheiro lá no outro versículo? Mas o companheiro dos tolos vai ter sucesso no fracasso. Ele vai acabar o quê? Mal. Porque tudo aquilo que você repete, você fica muito bom. E tudo que você se torna muito bom, você garante que vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. Você vai ter sucesso em ter sucesso, ou você terá sucesso em fracassar. O companheiro dos tolos acabará o quê? Então você não fracassa porque é um azarado. Você é um fracassado que fez escolhas. Uma das escolhas foi andar com o quê? Andar com o quê, igreja? Com tolos. Andar com o tolo. O tolo é o inverso do sábio. O tolo é o inverso do sábio. Diga comigo, eu sou sábio. Diga comigo, eu sou sábio. Ok, 2 últimos versículos. Então, nós escolhemos
as coisas que nos ministram, e como eu falei, às vezes as coisas são distantes, mas nos ministram, às vezes pela internet, pela TV, somos ministrados o tempo todo. Às vezes somos ministrados por esses companheiros, então a gente precisa se cercar de boas pessoas, mas aqui é uma outra coisa importante. Importante. Fracassamos porque nós escolhemos os nossos hábitos. Escolhemos o quê? Os nossos hábitos. Mas vamos lá. Que texto é? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Não sei se vocês têm essa versão, mas se tiver, é Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Isso. Quando o senhor me acompanha, diga amém. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Essa é a liberdade. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Usando a ilustração de novo, eu posso comer o pacotão de salgadinho com 2 litros de Coca-Cola? Posso. Mas a Bíblia diz que nem todas as coisas são o quê? Boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim. Olha a palavra domínio ali. Um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Se aquilo vai me escravizar, então eu não quero na minha vida. Porque Deus disse, tenha você domínio. Deus criou um regente e não um escravo. Quantos aqui são filhos de Deus? Então, diga assim, eu sou alguém que escolhe muito bem os seus hábitos. Porque você já entende que hábito é uma coisa que você repete. Uma coisa que você o quê? E tudo aquilo que você repete, você se torna o quê? Muito bom. Então eu devo escolher muito bem os meus hábitos. Então não é azar, irmão. A gente escolhe os nossos hábitos. Escolhe os nossos hábitos. Mas vamos lá. Últimos versículos. Ok. Vai comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos, depois eu vou ler o versículo 5 e 6. Bota na NVT para mim, por favor, e aqui eu encerro. Provérbios, capítulo 1, diz assim. Olha esse texto aqui e vamos fazer a conexão. Aqui a gente fecha. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. São os provérbios. Continue. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções do sábio. Vocês estão recebendo instrução de sábio hoje aqui, sim ou não? Ok, mas vamos lá. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada. Só com disciplina você constrói hábitos. Concorda comigo, sim ou não? Porque nem sempre você vai ter vontade de fazer aquilo. Faz sentido ou não? Aí a Bíblia diz, ensinar-lhes uma vida o quê? Disciplinada. Irmãos, eu disse isso para minha esposa essa semana, pastora. Irmãos, principalmente a gente hoje adulto, né? Quando a gente era garoto, às vezes a gente passava vontade, porque a gente era garoto. É uma coisa que as pessoas dizem, quando você é garoto, você tem tempo e não tem dinheiro. Você tem o tempo de todo mundo, mas você não tem dinheiro, você não tem recurso seu, você não trabalha. Hoje você tem seu dinheiro. E hoje o cartão de crédito é mais fácil ainda, né? Que a gente brinca, hoje não tem dinheiro, vai ter crédito. Eu digo assim, tem hora que eu falo para isso para minha esposa, eu digo assim, meu amor, tem hora que não é fácil essa vida saudável que a gente quer levar. Porque tem hora que eu estou na rua assim, aí eu olho aquela prateleira, meu irmão, aquelas bebidas açucaradas todas ali brilhando para mim. Aqueles energéticos maravilhosos, meu irmão. Eu olho aquilo e eu penso, qual a dificuldade de eu comprar aquilo? Graças a Deus, nenhuma. Não custa nenhuma fortuna para comprar. Mas mesmo podendo comprar, eu não compro, porque eu fiz uma escolha a longo prazo. E eu sei o que aquela bebida a longo prazo vai causar no meu corpo. Então eu fiz uma escolha não para agora, mas para o meu futuro. Faz sentido ou não? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque isso é disciplina. Eu não tenho ninguém naquela hora para me dizer, você não pode gastar esse dinheiro como energético. Você não pode gastar o dinheiro com essa bebida açucarada. Eu sou um adulto. Eu poderia comprar 10 daquele. Vocês entendem ou não? Mas eu não vou comprar por causa de uma disciplina. Para o bem a longo o quê? Prazo.
Eu estou usando a ilustração. Você está entendendo, irmão? Por favor, estou usando uma ilustração. Para que você tenha uma vida o quê? Bem-sucedida. Alguém pode dizer aleluia? E ajudá-las a fazer o que é certo, justo, e passarem comigo uma vida bem-sucedida. Então Deus não tem uma vida de fracasso para a gente. Deus está nos ensinando a palavra para que a gente seja bem-sucedido. Alguém pode dizer aleluia? Deus tem interesse no seu sucesso, irmão. Deus tem interesse no seu sucesso. E eu já ensinei para vocês isso aqui. Qual é o maior sinal de que Deus quer que eu tenha sucesso? Ele colocou o Espírito dele dentro de mim para garantir que eu vou chegar no final da corrida. Ele botou o coach dentro de mim, o treinador dentro de mim, que é o Espírito Santo, para eu chegar no final. Eu tenho o meu treinador morando dentro de mim. Alguém pode dizer aleluia? Mas eu preciso fazer escolhas. Meu irmão, um atleta, ele é disciplinado, ele abre mão de coisas. Meu irmão, é fácil, não é não. Mas você não pode pensar no agora. Você tem que pensar o quê? No futuro. John Maxwell disse, você vai ter que pagar seu preço. Ou você vai pagar seu preço agora? Ou vai pagar seu preço o quê? Amanhã. Meu irmão, eu estou me disciplinando a pagar o preço agora. Eu estou abrindo mão de um monte de porcaria que eu poderia comer. Para que a minha vida de velhinho lá na frente, eu seja uma pessoa saudável. Amém? Paga o preço agora, para não pagar o preço amanhã. Mas se você não pagar o preço hoje, fizer tudo o que você quiser, pode ter certeza que quando você chegar na sua fase mais velha lá, a vida vai lhe cobrar o preço. Alguém está entendendo isso ou não? Vamos lá. Versos... Deus está ensinando hoje algo aqui? Minha irmã, igreja maravilhosa, que igreja pode falar de qualquer coisa, amém, da Bíblia. Amém? A única coisa que na igreja não pode fazer, meu irmão, é pecar, mas pregar a palavra, pode pregar a palavra sobre qualquer assunto. Ensinar a igreja a ter uma vida bem-sucedida em Cristo, amém? Verso 5 e o verso 6, vamos lá. Olha que lindo, irmãos. Olha como a palavra é linda. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá o quê? Nós estamos aqui, Deus está fazendo, Deus está nos orientando. Continue. Ao examinar o significado destes provérbios e o quê? O que fizemos hoje? Examinamos uma o quê? E recebemos de Deus o quê? Orientação. Alguém pode dizer aleluia? Então pronto, meu irmão, é palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Glória a Jesus. Palavra. Uau, eu amo a palavra. Amém? Levante suas mãos. Querido Jesus, hoje eu oro para que essa palavra encontre um lugar especial no coração dos teus filhos e da tua igreja. Que ao sairmos hoje daqui, possamos ser convencidos pelo teu Espírito que nós não fracassamos porque somos azarados ou porque não demos sorte na vida. Nós não fracassamos porque há pessoas ruins à nossa volta. Nós não fracassamos por causa do nosso passado, pelo que vivemos lá atrás, mas porque escolhemos fracassar. Fazemos escolhas. E quando toleramos o fracasso em nossa vida, quando repetimos o fracasso em nossa vida, nós acabamos garantindo e tendo certeza de que vamos fracassar, porque repetimos tão bem algo que aquilo se torna o nosso estilo de vida, se torna aquilo que vivemos, ou melhor, se torna aquilo que somos, que de fato somos. Nós somos a soma dos nossos hábitos que construímos ao longo da vida, mas hoje estamos aqui para dizer que nós não queremos ser dominados ou governados, nós queremos dominar e governar. Então hoje nos liberta, como diz a tua palavra, tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas me fazem bem. Então que eu decida abrir mão daquilo que eu estou tolerando, que eu abra mão daquilo que eu tolero na minha vida que me faz mal, que eu abra mão, meu Deus, de ministrações ruins, que eu abra mão de estar diante da TV, da internet, de coisas que alimentam o pecado na minha vida, que alimentam, meu Deus, pensamentos de vitimismo, pensamentos, meu Deus, que me mantêm escravos. Meu Deus, que o Senhor me liberte de relacionamentos, de amizades negativas, ruins, que me prendem, Senhor, e que me ministram negativamente, que me prendem uma vida de escravidão. Meu Deus, que plantam sementes negativas em minha vida, porque a tua palavra diz
que as más conversações, as más companhias corrompem os meus hábitos, e eu estou construindo hábitos saudáveis, eu estou construindo hábitos na palavra, eu vou viver o que a tua palavra diz. Meu Deus, e eu decido pagar o preço hoje, para não pagar o preço amanhã. Eu me torno o que a Bíblia diz, uma vida disciplinada e bem-sucedida. Eu não quero fracassar. Eu decido não fracassar. Eu não vou seguir essa tendência, meu Deus, de seguir para o negativo, para o erro, para o errado. Eu quero ter sucesso. E sucesso é cumprir a tua vontade. Sucesso é cumprir o teu propósito. Sucesso é cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o teu plano. Hoje eu estou aqui, meu Deus, para vencer essas coisas na minha vida. Tudo na minha vida hoje será mudado a partir desta palavra. Não vou aceitar mais, meu Deus, fracassar nas metas, nos objetivos da minha própria vida. Eu vou alcançar todas elas para a glória do teu nome. Ao invés, Senhor, ao invés de ficar perdendo tempo com coisas que não me edificam, eu me edificarei na tua palavra, ouvir a tua palavra para me tornar mais sábio para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor se você crê. Vocês me dão mais um minuto? Eu ouvi uma escritora norte-americana. Tem hora que eu dou risada comigo mesmo, de algumas pessoas que eu estou ouvindo. Ela é uma escritora norte-americana e foi uma das maiores editoras que já existiu. A Dorothy Brand, ela é uma pessoa, uma escritora de 1936. E ela disse que as pessoas, às vezes, elas seguem dentro delas uma vontade de fracassar. E ela diz que isso acontece exatamente porque as pessoas podem escolher aqui, mas escolhem o inverso. E elas não percebem que elas estão seguindo como que fosse uma lei interna delas, uma inclinação para falhar. E naquela hora eu disse, meu Deus, como isso é uma verdade? Porque todos os dias nós temos escolhas. Diante de nós, os dois pratos. E que quando a gente se inclina para o ruim, nós já sabemos qual vai ser o resultado. Mas mesmo assim nos inclinamos para ele. Porque há uma inclinação na gente, como se fosse a vontade de falhar. Ela usa essa linguagem. Irmãos, eu estou me disciplinando, eu oro para que você se discipline também. Todas as vezes que você estiver diante dos dois pratos, não se incline para a vontade de falhar. Amém? Você já sabe o resultado que vai ser. Para que vai? Você já sabe o final que vai ser. Quem está acompanhando essa palavra, diga amém. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos plantar uma semente no altar de Deus. Vamos ser generosos na casa do Senhor. Vamos ser agora aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que semeia com fartura também há de colher. Estamos ministrando sobre colheita e vamos receber essa colheita, essa semeadura que gera uma colheita. Vamos plantar semente no altar de Deus. Toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim.
sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova canção. Grandes coisas Tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas Tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, e agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Querido Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos pelas boas sementes plantadas no teu reino. Declaramos que são boas sementes que caem no solo fértil para crescerem, germinarem, frutificarem e gerarem uma colheita sobrenatural. Meu Deus, que cada um dos teus filhos e filhas hoje aqui recebam a bênção do Senhor sobre suas vidas para prosperarem e abundarem em todas as coisas. Que os seus filhos, meu Deus, determinem suas vidas a serem bem-sucedidos em tudo que fizerem pelo poder da tua palavra. Meu Deus, que confessem aquilo que está escrito, o que diz a tua escritura, de que o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pela fé no nome de Jesus, nós não temos falta de nada, para a tua glória. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Amém. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande em seu coração e lembre-se que a graça esteja com vocês. Nos vemos domingo às 9 da manhã.